O Grêmio, em um jogo nervoso pela primeira vez, não perde para o Mirassol e fora de casa consegue um empate no segundo tempo com uma ajudinha do Mirassol e então traz a decisão da Copa do Brasil todo para a Arena. Isso e muito mais agora no seu painel gremista. E aí, gremista, eu sou o Rafa e esse é o seu painel gremista, seu canal de análise dos jogos do Grêmio. E hoje, em um jogo nervoso, conseguimos um empate com o Mirassol, o que não é ruim. Afinal de contas, o retrospecto do Grêmio era de apenas derrotas contra o time do Mirassol e nós conseguimos o primeiro empate, ou seja, o primeiro resultado onde o Grêmio não perdeu para o Mirassol é um empate lá em São Paulo, o que trouxe para casa, na Copa do Brasil, na quarta-feira, a decisão da classificação para a próxima fase para a Copa do Brasil, o que deixa o Grêmio vivo na competição. Mas não pense que em casa será uma batalha fácil, afinal de contas, o Grêmio ainda tem um retrospecto muito negativo contra o Mirassol, mas agora temos a confiança de um jogo em casa, com casa cheia, com ingressos baratos a partir de R$ 40, para que possamos então lotar a arena e trazer essa classificação para casa. E agora, eu queria que nós dessemos uma olhada para os números do jogo, afinal de contas, o grande destaque para a equipe do Grêmio foi para a parte defensiva, já que o jogo se passou quase praticamente, especialmente no segundo tempo, no campo do Grêmio. O Mirassol abre o placar logo no início do jogo, Carlos Vinícius perde um gol. O goleiro do Mirassol faz uma grande defesa e então, logo após, no contra-ataque, o Mirassol abre o placar. No primeiro tempo, o Grêmio jogou tentando recuperar o resultado, mas foi no início do segundo tempo, onde o Mirassol deu uma ajudinha para o Grêmio, numa falha da defesa, numa entregada do Mirassol. O Grêmio chega a um empate com o Francis Amuso e então o jogo vira um ataque contra a defesa, onde o Mirassol jogou bastante no campo do Grêmio e o Grêmio tentava fazer uma ou outra escapada. Mas vamos olhar os números do jogo. Primeiro vamos fazer uma análise dos números de modo geral. No fim do jogo, o Grêmio termina com 47% da posse de bola, duas grandes chances para cada lado e o mesmo número de finalizações. Mas nós vamos ver que quando vemos os números separados de primeiro e de segundo tempo, isso mostra uma grande discrepância entre o primeiro e segundo tempo do jogo do Grêmio, quando o Mirassol baixa suas linhas após fazer o gol e espera o Grêmio, e depois então quando o Mirassol, buscando o resultado, vem para cima do Grêmio para tentar o segundo gol. O Grêmio fez menos faltas que o Mirassol, fez apenas 8, enquanto o Mirassol fez 10. O número de passes ficou bem parecido, embora no primeiro tempo a gente vai ver que o Grêmio passou muito mais a bola e no segundo tempo o Mirassol. 465 passes para o Mirassol, 433 passes para o Grêmio. O Grêmio desarmou muito mais e eu acho que o Grêmio fez um jogo defensivo muito melhor do que vinha fazendo. Como eu disse, os destaques vão para o Wallace, o zagueiro que fez seu primeiro jogo oficial hoje com o Grêmio, ele só tinha jogado contra o Cruzeiro, um amistoso, e também Diego Caito. Ambos fizeram um bom número e eu até quero olhar as estatísticas individuais desses dois jogadores para a gente ver isso nos números e não apenas na opinião. Quando olhamos para as finalizações, ambas as equipes finalizaram 12 vezes, sendo que o Grêmio finalizou 3 no gol, 7 para fora, 8 sendo de dentro da área e 4 de fora, enquanto o Mirassol, com as mesmas 12, finalizou 2 no gol, 1 na trave, 8 para fora, 4 de dentro da área e 8 de fora da área. Então o Mirassol realmente não conseguiu entrar tanto na área do Grêmio para finalizar. Quando olhamos para os duelos defensivos, tivemos 64 no total. O Grêmio venceu 39 e o Mirassol 25. Esses duelos no chão, o Grêmio foi muito melhor no chão, venceu na verdade 59% dos duelos, enquanto o Mirassol 41%. Pelo ar foram 21 duelos, 11 vencidos pelo Grêmio, 10 pelo Mirassol. Então, quando olhamos para os duelos, vemos que o Grêmio jogou defensivamente um jogo muito melhor, porque teve menos a bola também, então teve que se defender muito mais. Nas bolas longas, o Grêmio teve 50 bolas longas e acertou apenas 19, o que dá um percentual de 38%, enquanto o Mirassol fez 34 e acertou 19, 56% de acerto nas bolas aéreas. Além disso, foram 9 cruzamentos do Grêmio, com 3 cruzamentos corretos, e 25 do Mirassol, com apenas 2 corretos. Então, o Grêmio finalmente achou seu lateral direito, Diego Caito, veio e assumiu então a posição. Quando olhamos para o jogo defensivo, o Grêmio teve 24 desarmes, enquanto o Mirassol teve apenas 10. O Mirassol interceptou mais a bola, 12 contra 8 do Grêmio, e o Mirassol também recuperou mais a bola, 50 recuperações, enquanto 45 para o Grêmio, 30 cortes para o Grêmio e 24 para o Mirassol. Quando olhamos para o primeiro tempo, vemos que o Grêmio ele toma um gol muito rápido e então precisa jogar mais com a bola, ir em busca do empate, e o Mirassol entrega a bola para o Grêmio e baixa suas linhas, o que mostra que o Grêmio ficou com 58% da posse de bola contra apenas 42% do Mirassol. Vemos que nesse período o Grêmio não foi tão mais efetivo que o Mirassol, afinal de contas, quando olhamos para o primeiro tempo, o Grêmio finalizou apenas 6 vezes contra 5 do Mirassol, sendo que teve muito mais a bola. Teve apenas um escanteio a mais, 2, mas passou muito mais a bola, 268 vezes contra 189 do Mirassol. O grande problema de passar a bola é que se
passe não era efetivo. Era muito passe para trás, muito recuo para o goleiro. Eu até quero olhar as estatísticas do Everton para ver quantos passes ele fez ali no jogo. Vamos dar uma olhada nisso mais à frente, mas primeiro eu queria que a gente olhasse as finalizações. 6 para o Grêmio, 5 para o Mirassol. O Grêmio finalizou 6 vezes no primeiro tempo, sendo uma no gol, 4 para fora e uma defesa do goleiro. Então, quando a gente vê, foram 4 chutes de dentro da área e 2 de fora da área. Então, o Grêmio a gente vê que ele tenta ir até dentro da área para finalizar e poucos chutes de fora da área. Já no segundo tempo, nós vemos um jogo bem diferente, porque com 6 minutos do segundo tempo, o Mirassol, numa falha de sua defesa, entrega o gol e Francis Amuso empata o placar. E então o jogo vira. O Mirassol vem para cima do Grêmio e domina o jogo, enquanto o Grêmio faz um jogo de tentar fazer escapadas. Algo que para mim não fez muito sentido é a substituição de Carlos Vinícius por Bright White. Eu explico. Para mim, o Carlos Vinícius ele é um jogador estilo Ronaldo. É um jogador que você deixa ele sem uma perna em campo. Ele fica lá porque ele consegue realmente fazer um gol. Para mim, se é para botar Bright White, então tira um volante. Tira Nardoni, ou tira Vila Sante, ou próprio Noriega, embora Noriega fez um jogo discreto, mas em comparação com Pérez, eu sou muito mais o Noriega. E Vila Sante e Nardoni fez um primeiro tempo muito bom, mas parece que depois ele sentiu, e depois do gol ele parece ficar um pouco menos confiante, o que estragou um pouco o jogo. Mas o Vila Sante fez um bom jogo, então que tirasse o Nardoni, colocasse Bright White, e deixasse o Carlos Vinícius em campo. Porque o Bright White, por mais que seja um jogador ok, ele não é um centroavante tão bom quanto o Carlos Vinícius. Mas, como eu disse, segundo tempo, o Mirassol ele fica com 64% de posse de bola e o Grêmio apenas com 36%. Mas, de novo, a gente vai ver que essa posse de bola ela não traduz tanto assim no perigo. Afinal de contas, foi uma grande chance para cada time, sendo que o Mirassol finaliza 7 vezes e o Grêmio 6. Então, não tem tanta discrepância. Mesma coisa com os passes. O Mirassol passa 276 vezes, enquanto o Grêmio 165. E, de novo, a gente vê aquele mesmo sistema, onde o passe é lateralizado, volta para o goleiro, avança, fica naquele U na frente da área, tentando achar um espaço, mas não foi também tão efetivo. Mas a gente vê que o Grêmio desarma muito mais no segundo tempo, 13 vezes e tentando ir, então, nos contra-ataques. Quando a gente olha para as finalizações, 6 para o Grêmio, sendo 2 no gol, 3 para fora, um que o goleiro defende. Foram 4 de dentro da área e 2 de fora da área. O Mirassol finaliza 7 vezes, sendo que nenhuma delas foi no gol. Uma finalização na trave que, na minha opinião, se o jogador bota um pouquinho a cabeça no lugar, ele faz aquele gol, porque ele chuta de qualquer jeito pro gol para tentar fazer. Ele achou que a bola ia entrar na raiva e não entrou. 6 foram para fora e um defendido. 2 de dentro da área, 5 de fora da área. Uma coisa que chama atenção é que o jogo do Mirassol se concentrou muito na área esquerda defensiva do Grêmio. E quando a gente olha para o jogo do Grêmio, também foi muito pelo lado esquerdo defensivo do Mirassol. No lado esquerdo defensivo do Grêmio, Marlon e Amuso sofreram muito no primeiro tempo e no segundo tempo também houve ali uma discrepância. E pro lado do Mirassol, quem sofreu foi o Reinaldo, que também sofreu bastante, afinal são laterais muito mais ofensivos. Então, tanto de um lado como do outro, a gente vê que foi um ataque contra a defesa no lado esquerdo defensivo de ambos os times. Mas para a gente finalizar, eu queria que a gente olhasse um pouquinho para as estatísticas individuais dos jogadores. E o Wallace foi, em quesito de nota, o melhor da partida, na minha opinião, ele foi o melhor. E que me chama a atenção é esse dado. Ele tem 96% de passes certos, sendo que ele fez 54 passes. Então, a saída de bola com o Wallace é muito boa. Ele não erra passe, ele é um cara seguro. Nos duelos, ele ganha 7 de 8 que ele teve, sendo que foi 5 pelo chão e 2 pelo alto. Então, os duelos pelo alto ele foi muito bem, jogou o tempo todo. Inclusive, houveram 2 faltas onde o jogador nitidamente empurra ele, mas quando a gente vê, ele tem. Deixa eu filtrar pelo Grêmio aqui. O Grêmio, ele consegue ir muito bem nessa bola aérea defensiva com o Wallace. Gustavo Martins também não foi ruim, ficou com 89% e o destaque realmente foi para esses jogadores. Diego Caetano também foi muito bem, ele teve 37 de 48, então errou bastante passes, ficou 77%, mas não foi tão mal assim. Se a gente pensar que o Diego Caetano, ele é um cara que tenta avançar muito pro ataque, então a gente pensa assim, mas ele também teve 7 duelos vencidos de 10, sendo que foram 6 pelo chão e apenas 1 pelo alto. Não é tão bom na bola aérea. E aqui é onde eu me refiro, eu quero pegar o Carlos Vinícius, porque eu quero trazer essa estatística dele. Quando a gente olha para os passes, ele passa só 5 bolas e ganha poucos duelos. Mas para mim, o Carlos Vinícius é um jogador de fazer gol. E o fazedor de gols não é uma pessoa que você tira do jogo. Mas enfim, ok, vamos deixar dessa forma. E isso que eu queria chamar a atenção, ó. O Everton fez 33 passes, sendo que ele errou bastante, então 21 de 33. O que eu quero dizer com isso?
muitos passes às vezes acabam voltando para o goleiro. E aí resulta numa bola longa. Por que eu digo isso? Porque eu recuo para o goleiro, a linha do Mirassol avança, então o Everton estoura essa bola para frente buscando o Carlos Vinícius ou buscando alguém lá na frente. Então, quando a gente vê que o Everton teve que fazer 33 passes no jogo, significa que a bola volta muito para o goleiro. Infelizmente, a gente não tem uma saída de bola tão boa, porque quando a gente olha para os nossos volantes, o Noriega fez apenas 55 passes, é um a mais apenas do que o Wallace, sendo que o Noriega era o nosso primeiro volante, ele deveria pegar mais essa bola, então tive que ele não busca tanto jogo. O Nardoni, quando a gente vai para os números deles, fica ainda pior, 30 passes, sendo que ele acerta 25. Tem 10 duelos, sendo que ele ganha apenas metade dos duelos. Nardoni, ele é um jogador que ele se esconde muito do jogo, e a gente vê isso ao longo da partida. Ele começa muito bem, gira, faz esse trabalho que a gente olhou e, achamos o segundo volante. Não, na verdade não, ele se esconde no meio do jogo. Vila Sante fez um bom jogo, mas também 48 passes, então de fato a bola vinha muito mais entre Wallace, Noriega e Vila Sante do que pelo próprio Nardoni. TT, desculpa, o TT foi um jogador a menos hoje. O TT ele fez 16 passes, acertou 14, teve 5 duelos e ganhou apenas 2. E ficou muito tempo em campo. Então a bola quase não chegou nele. E quando chegou, eu sinto que aquela primeira finalização que ele pega a bola sozinho e cruza a bola, por mais que ele tivesse impedido, acabou tirando muito da confiança dele. Mas o Grêmio vem vivo para Porto Alegre. Afinal de contas, num jogo onde o nervosismo tomou conta, assim, o Castro estava muito nervoso à beira do campo, mas ele ressaltou o resultado na coletiva. A gente vê que o Grêmio ficou vivo e trouxe a decisão para casa. Quebramos um tabu de nunca ter feito qualquer outro resultado que não fosse uma derrota contra o Mirassol, e talvez isso seja o primeiro passo para então uma recuperação em casa e uma classificação na Copa do Brasil. Lembrando que o Grêmio é um time copeiro, é um time que realmente vai muito melhor em Copas do que em campeonatos de tiro longo. E esperamos que o Grêmio consiga se classificar contra o Mirassol. E aí, gremista, o que você achou do jogo? Não se esquece de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações. Se aparecer para você para hypar o vídeo, por favor, hype, que ajuda muito a gente. Não esquece de compartilhar o vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou do jogo, se teve alguma coisa que te chamou a atenção que eu não falei aqui e qual vídeo você deseja ver aqui no canal. Comenta aqui embaixo. E lembre-se, como é bom ser gremista.